Boa noite a todos os irmãos, a paz. Estamos ao vivo para mais um estudo. E hoje daremos sequência, após alguns dias, ao livro História do Povo Hebreu, História dos Hebreus, por Flávio Josefo. Daremos sequência a partir do capítulo 8. Mas antes, é claro, como eu fiz um post explicando para os irmãos, o meu plano era aproveitar essas férias para fazer um estudo por dia, uma live, para adiantar o material que eu queria que os irmãos conhecessem. Porém, nossos planos não são os planos do Todo-Poderoso. Obrigado, filha, que maravilha. E a gente faz o plano, mas Deus, ele tem os planos para a gente, tá ok? Então a gente vai fazer de acordo com o que a gente tiver a possibilidade. Agora começou obras aqui em casa e somente nesse horário eu vou conseguir estar fazendo as lives. E eu não gosto de. Perdão, irmãos, eu não gosto de fazer estudos à noite, tendo em vista que eu leio, né, durante o dia e tenho as minhas coisas para fazer. Tudo isso desgasta bastante. E eu não gosto de fazer nada mal feito, tendo em vista que é um assunto muito importante. No meu ponto de vista, muito mais importante do que política, e, enfim, todo esse lixo que os irmãos já conhecem, que tem canais aí o suficiente para fazer esse tipo de conteúdo. Mas aqui é um conteúdo mais voltado para o lado espiritual, para o conhecimento do nosso povo, do povo de Deus, do povo judeu, tá ok? Então, faremos lives sempre que possível, não mais todos os dias, mas eu vou estar sempre aí repostando algum vídeo antigo do canal, para não deixar o irmão sem conteúdo, tá ok? Não gosto de fazer vídeos gravados, dá muito trabalho, dá muita demanda, então eu vou estar repostando, talvez de vez em quando, algo novo, tá? Mas alguma coisinha vai ter por irmão maratonar no canal aí, para também não deixar, né, o YouTube cair a relevância, porque aí pouca gente vai conhecer o canal e os vídeos não vão ser tão recomendados. Então é isso, já falamos demais, sem delongas, vamos dar sequência ao estudo. A História dos Hebreus, Flávio José, capítulo 8, diz assim: A cidade de Jerusalém estava dividida. Uns diziam que era preciso abrir as portas a Pompeu, lembrando que Pompeu era o maior general dessa época, tá ok? Logo, né, algum tempo depois, viria um que seria considerado maior que ele, né, Júlio César, mas nesse momento ele era considerado o maior general ali, ou um dos maiores generais do Império Romano, né? Até então ainda não era império, né? Tinha um senado, tinha ditador, mas ainda não era consolidado império. Os do partido de Aristóbulo afirmavam, ao contrário, que deviam fechá-las e se preparar para a guerra. Ele era mantido prisioneiro e, sem adiar mais, apoderaram-se do templo, destruíram as pontes que o unia e entregaram-lhe a cidade e o palácio real. Ele logo mandou Pisão, seu lugar-tenente-general, que era um cargo extremamente alto, como as tropas para tomar a posse dela. Pompeu, por sua vez, fortificava também as casas e os outros lugares próximos do templo. Mas antes de tentar qualquer outro esforço, ofereceu condições de paz aos que pretendiam defendê-la. Quando viu que eles, perdão, irmãos, quando viu que eles as recusavam, fortificou com muralhas o que estava em redor. Hircano
fornecia com prazer tudo o que era necessário. Pompeu escolheu atacá-lo pelo lado norte, porque era mais fraco, embora fortificado por altas e fortes torres e por um grande fosso feito com grande dificuldade num vale muito profundo. Pois do lado da cidade, onde ele havia estabelecido seu quartel, havia somente um precipício, por onde, depois que a ponte fora destruída, não se podia mais passar. Os romanos trabalharam com infatigável ardor para elevar as plataformas e cortaram para isso todas as árvores em redor. Depois, atacaram o templo com máquinas que Pompeu fizera vir de Tiro e que lançavam grandes pedras à maneira de balas. Eles não teriam podido, realizar este feito com as plataformas se as leis dos nossos antepassados que proíbem trabalhar no dia do sábado não tivessem impedido os sitiados de se opor a essa atividade naquele dia. Os romanos, sabendo disso, não lançavam pedras nem atacavam de qualquer outro modo, mas continuavam a elevar as plataformas e a fazer avançar as máquinas para se servirem delas no dia seguinte. Então aqui a gente já vê qual que era o modus operandi deles. Eles não eram apenas um exército formidável e poderoso. Eles eram extremamente engenhosos. Então eles não iam atacar de qualquer jeito. Eles tinham máquinas de guerras. Eles tinham equipamentos avançados para aquela época. E por isso se tornaram o império que se tornou, né? Pode-se, pois, imaginar o nosso zelo para com Deus e pela obediência de nossas leis, pois nem o medo de sermos atacados nos afastou da celebração de nossos sacrifícios. Os sacerdotes não deixaram um dia sequer de oferecer sacrifícios a Deus sobre o altar. Pela manhã e às 9 horas, o perigo, por maior que fosse, não conseguia interrompê-los. Depois de 3 meses de cerco, o templo foi tomado num dia de jejum, na Olimpíada 179, sendo os cônsules, né, ou os cônsuls, porque nessa época podia-se ter 2 cônsuls, tá? Podia ser um, podia ser dois. Um era Antônio, né, e o outro era Túlio Cícero. Embora os romanos matassem todos os que encontravam, o medo da morte não impediu os que estavam ocupados nas sagradas cerimônias de continuar a celebrá-las. Tanto estavam persuadidos de que o maior de todos os males era o abandono dos altares e a não observância das santas leis. Então aqui a gente já vê um dado muito importante, e eu vou quebrar aqui já algo que alguns, né, os pseudo-professores da internet, né, que se dizem historiadores, muitos deles, principalmente os que defendem o catolicismo, muitos deles colocam que Flávio José ele foi um cara comprado por Roma, para escrever toda essa história aqui, pulindo a verdade. E olha só que interessante, meus irmãos. Já aqui nesse período, ele nem era ainda aqui escravo ou prisioneiro de Roma. E ele já falava. O relato dele mostra que, embora os romanos matassem todos os que encontravam, então ele não passou pano aqui, ele falou a verdade. Como uma pessoa vendida pode colocar isso num livro que fora, né, lançado ali, mesmo depois que ele fora feito prisioneiro? Então não faz sentido, ok? Muitas pessoas falam isso, falam por ele ter sido capturado por Vespasiano, né? E durante esse período ali prisioneiro dele, do filho dele por Tito, ele continuou escrevendo, né? Servindo ali ao Império Romano, porém
Entretanto, todavia, ele não passou pano. Então, quando você ouvir aí alguém falando de Flávio José, que ele passou pano, ele era um cara contratado pelos romanos ali, depois que fora feito prisioneiro, não se esqueça de que essa passagem aqui, ela não foi descartada, ela está aqui, tá ok? Para provar que o que digo não são palavras ditas apenas por mera formalidade, e aqui é ele falando, tá, irmãos? Eu já estou retomando a leitura. Para provar que o que digo não são palavras ditas apenas por mera formalidade, para pôr em evidência o espírito de piedade de nossa nação, basta ler o que se referem todos os que narram os feitos de Pompeu. E aqui ele vai citar alguns historiadores, tá ok? Estrabão, tá? Nicolau e, particularmente, Tito Livio, que escreveu a história romana. Mas devemos retomar a nossa narração. Então, segundo ele, tudo que ele fala, os outros aqui também falam, tá? Quanto a maior das torres cedeu a potência, quando ela cedeu essa potência das máquinas romanas, e caindo, fez cair também um muro que estava perto. Os romanos apressaram-se a entrar pela brecha. O primeiro que subiu foi Cornélio Fausto, filho de Sila. Sila, irmão, se eu não me engano, ele era também um general romano. Se eu não me engano, tá? Não estou certo. Se minha filha puder confirmar aí para mim, Sila também era um general romano. Ou era um senador romano. Eu não lembro agora, porque infelizmente a memória não é o meu forte. Seguido por seus comandos, Fúrio entrou pelo outro lado com a sua companhia, e Fausto passou entre ambos e entrou com a sua. Todos os lugares ficaram juncados de cadáveres. Parte dos judeus foi morta pelos romanos e as outras matavam-se entre si, ou se precipitavam do alto ou incendiavam as próprias casas. Sila, isso, exatamente, filho. A morte parecia-lhes mais doce do que tão horrível desolação. 12.000 judeus vieram a perecer, mas poucos romanos. Absalão, tio e sogro de Aristóbulo, foi aprisionado. A santidade do templo foi violada de maneira singular. Até então, os profanos não somente jamais tinham posto o pé no santuário, como nem mesmo o tinham visto. Pompeu, todavia, entrou nele com o seu séquito e viu o que não era permitido, senão aos sacerdotes. Então, dá para a gente entender aqui que ele entrou até o lugar santo. Lá encontrou a mesa, os candelabros e as taças de ouro, grande quantidade de perfumes e no tesouro sagrado cerca de 2.000 talentos. Sua piedade impediu-o de tocar em qualquer coisa, e nada ele fez então que não fosse digno de sua virtude. Então aqui a gente vê, ele relata que, por mais que ele fosse um assassino, né, um destruidor, um malvado, ele ele tinha virtudes, ele não profanou aquele local, entendeu? No dia seguinte ordenou aos oficiais do templo que o purificassem para oferecer sacrifício a Deus e deu a Hircano o cargo de sumo sacerdote. Tanto por causa dos auxílios que dele recebera quanto porque impedira os judeus de abraçar o partido de Aristóbulo, mandou em seguida cortar a cabeça aos que haviam insuflado a guerra e deu a Fausto e aos outros, por terem sido os primeiros a subir as muralhas, recompensas dignas do seu valor. Lúcio Cornélio Sila foi um general romano e um ditador de Roma. Maravilha. Então foi o que eu imaginei. Obrigado, filha. A minha esposa, Samanta, boa noite. Obrigado pela presença, nega. Beleza, então era isso mesmo. Ele era um general romano. Quanto à cidade de Jerusalém, ele a tornou tributária dos romanos, tirou aos judeus das cidades que haviam conquistado na Baixa Síria, determinou que obedecessem
aos governadores e fixou assim, em seus primeiros limites o poder de nossa nação, antes tão grande e tão extenso. Então, aqui nessa época foi aonde começou a diminuir o território de Israel, tá ok? Foi nessa luta com Pompeu. E ele, diga-se de passagem, conquistou toda aquela região ali, toda aquela vasta região da Mesopotâmia. A cidade de Gadara, algum tempo antes, fora destruída, mas foi reconstruída em favor de Demétrio, seu liberto, que dela era oriundo. Pompeu restituiu aos seus antigos habitantes as que estavam bem dentro, em terra firme, a saber, Hipona, Citópolis, Pela, Dion, Samara, Maressa, Azoto, Jânia e Aretusa, como também as que a guerra destruíra completamente. Quis ele que as cidades marítimas ficassem livres e fizessem parte da província, a saber, Gaza, Jope, Adora e a Torre de Estratão, que Herodes depois mandou reconstruir com grande magnificência e enriqueceu com portos e belos templos, mudando-lhe o nome para Cesareia. E aqui a gente vai. Eu não vou dar spoiler, né? Mas o próprio nome já fala, né? O porquê do nome da cidade, tá ok? Por em homenagem a César. E aqui a gente vê mais de 10 cidades aqui, acredito. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cidades ele reconstruiu e botou aí para retomar, né, suas atividades. Foi assim que a divergência entre Aristóbulo e Hircano causou tantos males, fazendo-nos perder a liberdade, sujeitando-nos ao Império Romano e nos obrigando a entregar o que havíamos conquistado da Síria pelas armas. A isso devemos acrescentar que esses novos senhores exigiram de nós, logo depois, mais de 10.000 talentos e transfeririam o reino, que antes sempre pertencera à casta sacerdotal, a homens cujo nascimento não tinham nada tinham de ilustres. Falaremos mais particularmente a seu tempo de todas essas coisas. E Pompeu deixou a Escauro o governo da Baixa Síria até o Eufrates e as fronteiras do Egito. Dirigiu-se para a Sicília com 2 regiões e foi para Roma, rapidamente, levando consigo Aristóbulo como prisioneiro, bem como os seus 2 filhos e as suas 2 filhas. O mais velho chamava-se Alexandre e o mais novo, Antígono. O mais velho, Alexandre, porém, conseguiu escapar e o mais novo, Antígono, chegou a Roma com as suas irmãs. Capítulo 9. Escauro marchou com o seu exército para Petra, capital da Arábia. Eu lembro que no estudo passado a gente já havia falado, ok, sobre isso. Provavelmente muitas pessoas não acreditaram nesse dado, tá? Mas sim, irmãos, Petra fazia parte, sim, dos domínios da Arábia Saudita, tá ok? Do Reino Árabe. Ficava ali pro lado do sul da Arábia, tá? Entre a Jordânia, se eu não me engano, que fazia parte da Jordânia, tá? E a Arábia. Ele era um reino nabateu, como eu tinha falado, né? Ele ficava ali entre a Arábia e a Síria, né? Que hoje, no caso, ali é a Jordânia, né? No sul da Jordânia. Algo nesse sentido aí. Não me recordo ao certo agora, mas é algo nesse sentido aí. E como as passagens e os caminhos para lá eram muito difíceis, os soldados, acossados pela fome, saqueavam os países da redondeza. Antípatro fez com que lhes trouxessem da Judéia, por ordem de Hircano, trigo e outras coisas necessárias. Sendo Hircano muito conhecido de Aretas,
Escauro mandou a esse rei como embaixador, e ele saiu-se tão bem que o persuadiu a entregar 300 talentos para impedir a ruína de seu país. A guerra terminou apenas começada. Escauro não sentiu menos alegria que Aretas. Capítulo 10. Pouco tempo depois, Gabínio, general do exército romano, veio à Síria, onde fez coisas dignas de memória, e Hircano, sumo sacerdote, desejou reconstruir os muros de Jerusalém que Pompeu havia destruído. Mas foi obstado pelos romanos. Alexandre, seu sobrinho, filho de Aristóbulo, reuniu e armou na Judéia 10.000 homens de infantaria e 1.500 cavaleiros. Fortificou o castelo de Alexandrion, situado perto de Core, como também o de Macheron, nos montes da Arábia, e fazia incursões na Judéia sem que Hircano a isso se opusesse. Gabínio marchou contra ele e enviou Marco Antônio com outros oficiais que se uniram aos judeus fiéis aos romanos. E aqui a gente já vê entre o Mar Morto e o Golfo da Áqaba, em uma região montanhosa e desértica chamada Wadi Musa, próxima à fronteira com Israel, Arábia Saudita. É isso mesmo, é esse lugar mesmo. Agora, esse Marco Antônio aqui, irmãos, eu não sei se é o mesmo Marco Antônio, tá, de Júlio César e Cleópatra. Dá uma pesquisadinha aí pro pai, filha, fazendo um favor, para deixar aí pros irmãos para tirar essa dúvida. Porque aqui a gente vê Pompeu e Júlio César é mais ou menos desse período, e Marco Antônio também, tá? Então eu acredito que sim, seja o Marco Antônio de Júlio César, de Cleópatra, né? Que foi tão bem retratado aí por Shakespeare, né? Na sua tragédia ali, Júlio César. Continuando, Marco Antônio com outros oficiais que se uniram aos judeus fiéis aos romanos, comandados por Pitolau e Málico. Marco Antônio ele está com outros oficiais, então ele era um oficial, né? Aqui ele está com ele foi comandados por Pitolau e Málico, reforçados com o auxílio das tropas de Antípatro. Então coloca mais ou menos essa informação aí para ter uma base. Gabínio seguiu com o resto do exército e Alexandre retirou-se para perto de Jerusalém, onde já se travou a batalha. Os romanos venceram, mataram 3.000 homens e fizeram muitos prisioneiros. Gabínio sitiou em seguida o castelo de Alexandrion e prometeu perdão aos que defendiam, caso se entregassem. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar alguma informação. Só um minutinho, tá, irmãos? A gente precisa sempre estar tirando essas dúvidas, que é para não. Deixa eu ver aqui o que eu consigo encontrar. É, exatamente. É o mesmo Marco Antônio, tá? Deixa só um minutinho, tá, meus irmãos? É aqui, ó. Antes de César, né? Ele serviu primeiramente na Síria, tá por volta de 57, sob o comando de Gabínio, que a gente ouviu aqui no texto,
né? Ó, Gabínio seguiu com o resto do exército. Então era exatamente esse mesmo Marco Antônio, tá ok? Que foi depois ali um dos principais de Júlio César. É isso mesmo. Então a gente está na mesma página, estamos conseguindo desvendar essa história, cada coisa no seu lugar. É o mesmo sim. É exatamente, filha. Obrigado, tá? Continuando, Gabínio seguiu com o resto do exército e Alexandre retirou-se para perto de Jerusalém, onde se travou a batalha. Os romanos venceram, mataram 3.000 homens e fizeram muitos prisioneiros. Gabínio sitiou em seguida o castelo de Alexandrion e prometeu perdão aos que o defendiam, caso se entregassem. Um grupo considerável que fazia guarda fora da fortaleza foi atacado pelos romanos, que mataram um grande número. Antônio distinguiu-se muito nessa ocasião, pois matou muitos com as próprias mãos. Gabínio deixou parte de seu exército para continuar o cerco, avançou com o resto para a Judéia e fez construir todas as cidades, reconstruir, no caso, todas as cidades que estavam destruídas. Desse modo, a Samaria, Azoto, Setópolis, Antedon, Rafia, Adora, Maressa, Gaza e várias outras foram restauradas e depois de estar por tanto tempo desertas, puderam ser habitadas com segurança. Gabínio deixou tudo organizado e voltou ao cerco de Alexandrion. Apertando bastante o castelo, fez com que Alexandre se visse obrigado a pedir-lhe perdão e se dispusesse a entregar-lhe não somente aquela fortaleza, mas também Hircânia e Macheron. Gabínio aceitou o oferecimento e destruiu todas essas praças. A mulher de Aristóbulo, mãe de Alexandre, que era afeiçoada aos romanos, e cujo marido e os outros filhos ainda estavam prisioneiros em Roma, veio procurar Gabínio e obteve tudo o que desejava. Depois de dar as suas ordens, ele levou Hircano a Jerusalém, a fim de que cuidasse do templo e se entregasse às outras funções do cargo de sumo sacerdote. Dividiu toda a província em 5 partes e estabeleceu muitos tribunais para a administração da justiça, um em Jerusalém, outro em Gadara, um terceiro em Ramate, um quarto em Jericó e um quinto em Séforis, na Galiléia. Assim, os judeus livres do domínio dos reis passaram a um governo aristocrático. Capítulo 11. Aristóbulo escapou de Roma e voltou para a Judéia, com o propósito de restaurar o castelo de Alexandrion, destruído de novo, como dissemos. Mas Gabínio enviou Cisena, Antônio e Servílio para impedi-lo de se apoderar dessa praça e para prendê-lo. Vários judeus uniram-se a ele, quer pelo respeito que tinham por um nome ilustre como o dele, quer por serem naturalmente inclinados à rebelião e à revolta. Pitolau, governador de Jerusalém, levou-lhes 1.000 bons soldados, vieram-lhes ainda outros em grande número, porém a maior parte não estava armada, e ele os despediu como inúteis. Marchou depois para Macheron com o objetivo de tomá-la. Os romanos seguiram-no, alcançaram-no e o atacaram, e os seus, embora se defendessem valentemente, foram derrotados. E 5.000 foram mortos, e o resto salvou-se como pôde. Aristóbulo, com os 1.000 somente, refugiou-se em Macheron. O mau êxito de suas empresas, porém, não lhe abateu o ânimo, nem o fez perder a esperança. Ele pôs-se a trabalhar para fortificá-la, mas foi imediatamente sitiado e, após resistir por 2 dias, ferido em várias partes do corpo, foi aprisionado junto com Antígono, seu filho, que fugira com ele de Roma.
E levado a Gabínio, a má sorte desse príncipe seguiu pela segunda vez, Roma. E levado a Gabínio, a má sorte desse príncipe, ah, aliás, ele havia reinado e exercido durante 3 anos e meio o sumo sacerdócio, com não menos brilho que coragem. O Senado pôs os seus filhos em liberdade porque Gabínio escreveu que o prometera à mãe deles, em consideração à entrega que ela fizera das praças. E eles foram encaminhados para a Judéia. Então aqui a gente tem a confirmação de que era o Senado quem governava ainda, tá, em Roma. Só veio a ter ali o Império depois de algumas batalhas, algumas confusões, né? Depois do desfacelamento do primeiro triunvirato, né? Que foi ali o rompimento de Pompeu, Crasso e Júlio César, tá ok? Gabínio preparava-se para marchar contra os partos. Já havia passado o Eufrates quando mudou de ideia e foi para o Egito, a fim de restaurar Ptolomeu. Como dissemos em outro lugar, Antípatro, por ordem de Hircano, fortaleceu-lhes, né, em trigo para o seu exército, armas e dinheiro, e persuadiu os judeus que moravam em Pelusa, que eram como os guardas da entrada no Egito, a fazer aliança com os romanos. Gabínio, ao seu regresso do Egito, encontrou toda a Síria perturbada. Alexandre, filho de Aristóbulo, ocupara à força o governo e atraíra grande número de judeus para o seu partido. Havendo reunido tropas, ele percorria toda a província e matava quantos romanos encontrava. Os outros retiraram-se para o monte Gerizim, e ele os cercou. Gabínio, encontrando as coisas nesse estado, enviou Antípatro, cuja prudência conhecia, para tentar persuadir os revoltosos a tomar melhor deliberação. Ele conduziu-se com tanta habilidade que convenceu vários, porém não pôde persuadir Alexandre. Resolveu então, com os 30.000 judeus que o seguiam, travar batalha. Esta aconteceu perto do monte de Itabírio. Os romanos venceram e os judeus perderam 10.000 homens. Gabínio, depois de colocar a ordem nas questões principais em Jerusalém, segundo o conselho de Antípatro, marchou contra os nabateenses e venceu-os também numa batalha, que é o povo de Petra. Mandou de volta para o país de origem 2 senhores partos, de nome Mitrídates e Orsano, que se haviam refugiado junto dele, e fez ao mesmo tempo correr a notícia de que eles escaparam para voltar ao seu país. Esse grande general, depois de tantos e tão belos feitos militares, voltou para Roma, e Crasso sucedeu-o no governo das províncias. Nicolau de Damasco e Estrabão da Capadócia escreveram os feitos de Pompeu e de Gabínio contra os judeus e eles estão perfeitamente de acordo. Então aqui a gente já vê um outro personagem extremamente poderoso de Roma, que era um outro que fazia parte do primeiro triunvirato. Digamos assim, irmãos, por bom entender. Júlio César, ele se tornou primeiro o maior general, mas antes dele, o maior general ali até então, ou um dos maiores, era Pompeu, e o político e o homem mais rico de Roma, tá ok? E ele era, se você for comparar a riqueza, ele era um Elon Musk daquela época, tá ok? Fazendo uma analogia bem adequada. Era Marco Crasso. Ele era o cara por trás do poder de Roma, financeiro. Poder esse que financiou o próprio Júlio César, tá ok?
na sua campanha na Gália, que ele conquistou depois. Enfim, eu super recomendo aos irmãos que deem uma pesquisada sobre esse início do Império Romano. O irmão vai ver muita coisa interessante, tá ok? Ah, capítulo 12. Crasso foi fazer guerra aos partos, passou a Judéia e levou do templo não somente os 2.000 talentos em que Pompeu não havia tocado, mas tudo o que lá encontrou, no valor de mais ou menos 8.000 talentos. Tomou também ouro maciço, no peso de 300 minas. Cada mina pesa 2,5 libras. O sacerdote Eleazar, que tinha a guarda dos tesouros do templo, deu-lhe a barra de ouro, não com mau fim, pois era um homem de bem, mas por ter ao mesmo tempo a guarda de toda a tapeçaria de extrema beleza e de altíssimo valor, que estava pendurada a essa barra. Partos era o herdeiro da cultura. Exatamente. É isso aí. Os partas eram um povo persa, né? O atual Irã. Ah, o temor de Crasso, possuído de ambição desmedida e cioso de se enriquecer, apanhasse todos os ornamentos do templo pelo pensar que podia entregar a barra de ouro quase como para resgatar as outras riquezas. O que ele fez somente após Crasso haver jurado não tocar em nada do que restava e contentar-se com tão grande presente. Essa barra de ouro estava encerrada e escondida propositadamente numa barra de madeira, e somente Eleazar o sabia. Crasso, porém, sem se incomodar em violar o seu juramento, apanhou tudo o que havia no templo, e não é de se admirar que encontrasse muita riqueza, pois todos os judeus da Ásia e da Europa que ainda amavam a Deus as haviam oferecido durante muitos anos. Para provar que não exagero e que não é por orgulho de nossa nação que digo que o que Crasso roubou do templo alcançava uma enorme soma, eu poderia citar vários historiadores. Contentar-me-ei, contudo, em relatar o que diz Estrabão da Capadócia, com estas palavras: Mitrídates mandou para a ilha de Cós, a fim de apanhar o dinheiro que a rainha Cleópatra lá havia depositado, 800 talentos dos judeus. Como não temos dinheiro público, a não ser os que consagramos a Deus, claramente se deduz dessas palavras que, pelo modo, né, pelo medo de guerra, da guerra que Mitrídates fazia aos judeus da Ásia, eles haviam mandado aqueles 800 talentos para a ilha de Cós. Do contrário, que necessidade tinham os da Judéia, que possuíam além do templo uma cidade tão forte, de enviar dinheiro para essa ilha? É possível que os de Alexandria tenham sido levados pelo mesmo temor a fazer a mesma coisa, se não tinham motivo para temer Mitrídates. O mesmo Estrabão, falando da passagem de Silas pela Grécia para fazer guerra a Mitrídates e das tropas de Lúculo, mandou a Cirene para dominar a revolta de nossa nação. Confirma a mesma coisa e mostra que o povo estava espalhado por toda a terra. Eis as palavras desse autor. Havia na cidade de Cirene burgueses, trabalhadores, estrangeiros e judeus. Estes se acham disseminados por todas as cidades. E seria difícil encontrar em um lugar em toda a terra que não os tenha recebido, ou onde eles não se tenham pacificamente estabelecido. O Egito e Cirene, quando estavam submetidos ao mesmo soberano, então quer dizer, o mundo recebeu
né, os descendentes dos judeus, ou os judeus ali que fugiram. É por isso que hoje todos somos ou temos sangue desse povo, tá ok? Do povo de Deus. Então, é que o irmão não vai fazer um teste de DNA, né, um mapeamento genético para descobrir, né? Nem precisa. A própria Bíblia já nos relata que a descendência de Abraão será como as estrelas do céu, né? Não tem como se contar. É porque realmente é o mundo inteiro, né, irmãos? E várias outras nações tanto apreciaram os judeus que abraçaram seus costumes e, tendo sido criados e educados com eles, observaram as mesmas leis. Há também no Egito várias colônias de judeus, sem falar de Alexandria, onde eles ocupam uma grande parte da cidade e onde tem magistrados para resolver todas as suas questões, segundo as suas leis, e confirmar os contratos e outros atos entre eles, como nas repúblicas mais absolutas. O que fez essa ação se estabelecer de tal sorte no Egito foi que os egípcios têm a sua origem dos judeus. E esses dois países são tão próximos que facilmente se pode passar de um ao outro. Assim também Cirene, que não somente está perto do Egito, mas é parte dele. Depois de fazer o que quis na Judéia, Crasso marchou contra os partos, mas foi derrotado por eles, com todo o seu exército, como dissemos, Alhures. Cássio retirou-se para a Síria, de onde resistia aos partos, que orgulhosos com a vitória, lá faziam incursões. Depois veio a Tiro e passou a Judéia, onde tomou Tariqueia, levando escravos, cerca de 30.000 homens. Pitolau, que havia abraçado o partido de Aristóbulo, estava entre os prisioneiros. Cássio os matou a conselho de Antípatro, que além de ter grande prestígio, perante ele e na Idumeia, desposara uma mulher das mais ilustres das famílias da Arábia, de nome Cipron, de qual teve 4 filhos, Fazael, Herodes, que depois foi rei, José e Feroras, e uma filha de nome Salomé. Antípatro conquistou a amizade de vários príncipes, pela maneira respeitosa como os tratava, e particularmente a do rei dos árabes, ao qual ele confiou aos seus filhos quando fazia guerra a Aristóbulo. Cássio, depois de reunir mais forças, marchou para o Eufrates a fim de combater os partos, como o dizem outros historiadores. E aqui, irmãos, eu acho que o cara ele deve ter colocado errado. Ele está colocando Cássio quando era para colocar Crasso, tá? Então, erro de digitação. E a gente viu aqui de quem era filho, né? Herodes. Era de uma mulher da Arábia, ok? Capítulo 13. Pouco tempo depois, César apoderou-se de Roma. Pompeu e todo o senado de lá fugiram, passando para além do Mar Jônico. E aqui a gente vê já deu um salto no tempo, tá? Aqui Júlio César já tinha conquistado a Gália, já tinha feito incursões na Bretanha, tá? Que é ali a Inglaterra, e retornando atravessou o Rubicão, né? Com o seu exército ali para tomar o poder daquela praça de Roma. E o Senado fugiu porque eles estavam se degladiando entre si, irmãos, para tentar se manter no poder e derrubar esses grandes. Então aqui já existia esse triunvirato e estava sendo repartido, tá ok?
Então vamos dar sequência. Aristóbulo foi então libertado e mandado com 2 legiões para a Síria, a fim de defender aquela província. Lembrando que a província da Síria era a província principal do Oriente Médio. O, o homem que ali governava, né, normalmente ele era aquele que seria o sucessor, tá, de Roma, depois do Império. Tá? Quando o Império foi colocado, foi começado, aí esse cidadão que se tornava ali o príncipe, né, o comandante dessa província da Síria, provavelmente ele herdaria o império. Mas esse príncipe não desfrutou por muito tempo a esperança que a proteção de César lhe otorgava. Os partidários de Pompeu envenenaram-no e os de César embalsamaram o seu corpo com mel e o enterraram. Por muito tempo ele ficou nesse estado, até que Antônio mandou para a Judéia para ser colocado no sepulcro dos reis. E aqui a gente vai ver um nome de um general que, ao meu ver, se não foi o maior, foi um dos maiores de Roma, ok? A minha filha gosta muito desse personagem, que é Cipião, Cipião africano. Por ordem de Pompeu, cortou a cabeça de Alexandre, filho de Aristóbulo, em Antioquia. Quem foi, Duda? Coloca pra gente aí quem foi Cipião africano. Um resumo rápido para os irmãos, enquanto o pai continua a leitura. Em Antioquia, porque de novo ele se havia revoltado contra os romanos, e Ptolomeu Meneu, príncipe da Cálcida, que está situada no Monte Líbano, mandou seu filho Filipion a Asquelon, a viúva de Aristóbulo, pedindo-lhe que lhe mandasse Antígono, seu filho e suas filhas, e Filipion enamorou-se de uma delas, de nome Alexandra, e a desposou. Algum tempo depois, Ptolomeu, seu pai, mandou matá-lo e desposou a mesma princesa, o que não o impediu de continuar a cuidar de seus irmãos e de suas irmãs. Perceba que ele era um demônio, um cara sem escrúpulos, um assassino. Capítulo 14. Quando César, depois da vitória e da morte de Pompeu, então aqui a gente já vê um pequeno salto também, tá? Júlio César vence Pompeu, ele foge para o Egito, chegando lá ao mando, né, de Ptolomeu, que era irmão e esposo de Cleópatra, manda matar o Pompeu, decapitou, Júlio César foi lá, encontrou ele morto, enfim. Vamos ver aqui, resumindo, é um dos maiores generais e o principal responsável pela derrota de Aníbal Barca, líder cartaginês, exatamente. E tinha que ser ele, né, para ganhar de Aníbal, um cara extremamente voraz, né? Deu muito trabalho para Roma, Aníbal Barca. Então eu aconselho aos irmãos a se aprofundar, tá ok? Dê uma pesquisada sobre esses nomes que a gente falou hoje. Foi na Segunda Guerra Púnica. Maravilha. É muito interessante porque muita coisa histórica está interligada com tudo que acontece, né, com esse povo judeu, com o povo de Deus, com os nossos irmãos. Ok? Então, continuando. Depois da vitória e da morte de Pompeu, fez guerra ao Egito. Antípatro, governador da Judéia, ajudou muito por ordem de Hircano. Não, mas eu acredito que seja isso mesmo, filho. Isso porque Mitrídates, pergameniano, que levava socorro a César,
fora obrigado a se deter perto de Asquelon, que levava, pois não se sentia forte o bastante para passar por Pelusa. Antípatro uniu-se a ele com 3.000 judeus bem armados e não somente fez com que os árabes viessem também em seu socorro, como foi a principal causa da obtenção de um grande auxílio da Síria, particularmente do príncipe Jamblique de Ptolomeu, seu filho, de Ptolomeia, filha de Soeme, que habitava o Monte Líbano, e de quase todas as cidades. Assim, Mitrídates, reforçado com tantas tropas, veio a Pelusa, cujos habitantes recusaram-se a abrir as portas, e então ele a sitiou. Antípatro distinguiu-se muito nessa ocasião, pois foi o primeiro a dar o assalto após abrir uma brecha, e assim permitiu a tomada da praça. Depois foi com Mitrídates unir-se a César. Os judeus que moravam naquela província do Egito, denominada Onias, queriam opor-se à sua passagem, mas Antípatro persuadiu-os a abraçar o partido de César, servindo-se para isso das cartas do sumo sacerdote Hircano, com as quais não somente os animava, mas também dizia que ajudassem o seu exército com víveres e outras coisas necessárias. Os habitantes de Mênfis souberam-no e chamaram Mitrídates. Ele se dirigiu para lá e todos passaram para o seu lado. Mênfis, irmão, se eu não me engano, ficava no Egito. Cidade de Mênfis. Não lembro se era a capital do Alto Egito. Minha filha que vai saber, ela conhece bastante do Egito. Só um minutinho. Mênfis era a capital do Baixo Egito, sendo também a primeira capital do Egito unificado, Alto e Baixo. Ah, tá. Então depois se tornou dos dois. Maravilha. Foi capital um dia, exatamente. Do Baixo Egito e logo depois na unificação do Alto Egito também. Ah, e souberam-no e chamaram Mitrídates. E ele se dirigiu para lá e todos passaram para o seu lado. Capítulo 15. Quando Mitrídates e Antípatro chegaram a Delta, deram combate aos inimigos em um lugar chamado Campo dos Judeus. Mitrídates comandava a ala direita e Antípatro a esquerda. A de Mitrídates foi desbaratada e seria completamente destruída se Antípatro, que já tinha por sua vez vencido os inimigos, não tivesse vindo prontamente em seu auxílio ao longo do rio e não os tivesse salvo de tão grande perigo. Ele derrotou os egípcios que se julgavam vencedores, perseguiu-os, devastou o seu acampamento e convidou Mitrídates e os seus, que estavam na retaguarda, a tomar parte dos despojos. Mitrídates perdeu 800 homens nesse combate, e Antípatro somente 50. Mitrídates não deixou de escrever a César, dizendo que a honra daquela vitória não somente era devida a Antípatro, mas que ele também o havia salvo, bem como aos seus. Esse glorioso testemunho fez César conceber altíssima estima por Antípatro, pois além dos elogios que lhe fez, serviu-se dele nas ocasiões mais perigosas da guerra. Antípatro deu ainda provas de inteligência e de coragem, não menores que o seu valor,
e chegou a ser ferido várias vezes. César, depois de terminada a guerra, veio por mar a Síria, prestou grandes honras a Hircano e a Antípatro, confirmou aquele no cargo de sumo sacerdote e deu a este a prerrogativa de cidadão romano, com todos os privilégios a ele inerentes. Muitos dizem que Hircano esteve naquela guerra e passara ao Egito. O que Estrabão da Capadócia confirma com a autoridade de Assínio, eis as suas palavras. Depois que Mitrídates entrou no Egito, Hircano, sumo sacerdote dos judeus, também entrou com ele. O mesmo Estrabão diz, em outro lugar, citando para isso Ifícrates, que Mitrídates primeiro veio sozinho, mas quando estava em Asquelon chamou Antípatro, governador da Judéia, em seu auxílio, que lhe levou 3.000 judeus, e foi a causa de que todos os outros grandes, entre os quais Hircano, sumo sacerdote, unissem as suas armas às dele. Por esse mesmo tempo, Antígono, filho de Aristóbulo, foi procurar César e queixou-se de que seu pai fora envenenado por ter seguido o seu partido, e que Cipião mandara cortar a cabeça de seu irmão. Rogou-lhe que tivesse compaixão dele, pois se via despojado do principado que pertencia ao irmão, acusou também Hircano e Antípatro de o haverem usurpado pela força. Antípatro respondeu que Antígono era faccioso, sempre ocupado em suscitar rebeliões, lembrou as dificuldades que haviam sofrido e os serviços prestados na última guerra, de que não queria outras provas senão ele mesmo. Disse também que Aristóbulo, ao contrário, tendo sido sempre inimigo do povo romano, fora com muita razão levado prisioneiro a Roma, e que Cipião fizera muito bem em cortar a cabeça de seu irmão. Devido aos desmandos e crimes deste, César, persuadido por estas razões, confirmou Hircano no cargo de sumo sacerdote e entregou a Antípatro a administração dos negócios e interesses da Judéia, oferecendo-lhe o governo que ele quisesse. Então é isso, irmãos. Finalizamos aqui o estudo de hoje. Muita coisa interessante, né? Esse livro é sensacional. É um período histórico extremamente importante e rico em conteúdo. Se essa semana der condições, eu posso estar tentando fazer mais uma live, tá? Para a gente dar sequência a partir do capítulo 16. Tebas no Médio e Novo Império, Ávares no período Ixa, os Ixios, creio, né, Pi-Ramsés, na época Ramessida. Essas foram as outras capitais. Tá, maravilha. Então não foi somente Mênfis, teve mais, né? Maravilha. E teve também Alexandria depois, né? Agora Cairo, né? Por último agora, na nossa época, Cairo. Então é isso. Obrigado pelos dados, filha. Maravilha, irmãos. Obrigado pela presença de cada irmão que vier a estar assistindo essa live, compartilhando. Deixe o seu like, tá ok? E compartilhe. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, os seus grupos. Ajude a divulgar o canal e os estudos, tá ok? Para que venha a ajudar a mais irmãos a se libertarem dos enganos desse mundo, ok? Então, semana que vem a gente, ou nessa semana, se der condições, a gente dá sequência a partir do capítulo 16. Um abraço, tenham todos uma excelente semana, que o Pai esteja com você, com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu lar. Fiquem todos na paz e até o próximo estudo. Abraço.